Olá, eu sou a Aline Ribeiro, você está no Medicina e Caos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a fase de resposta, aquela fase que eu falei lá no vídeo de múltiplas vítimas. Então, se você não assistiu, corre lá, tem a primeira parte. Na fase de resposta, algumas coisas têm que acontecer. Por exemplo, ativação do comitê de crise, ativação das equipes de APH, os alertas à comunidade, às outras equipes de assistência, manejo de abrigos. Então, tudo vai depender do tamanho do desastre. Na fase da atuação das equipes de APH, então, para nós, na equipe de saúde, o que eu vou fazer numa situação dessa de desastre? O coordenador de área passou já o feedback para a situação de crise, para o comitê de situação de gerenciamento ali da crise. Já sabemos quantas pessoas, quais são os números de vítimas, já delimitou a área para a equipe de operacional trabalhar e para o coordenador médico. O coordenador de área, junto com o coordenador médico, então, vão decidir se eu vou precisar de um posto médico avançado, de um hospital de campanha, ou se não, eu consigo levar as vítimas direto para um atendimento definitivo, no hospital, por exemplo. Bom, como é que eles vão fazer isso? Eles vão usar um método de classificação de desastres. O desastre ele pode ser grau 1, 2, 3 ou 4. Isso vai me ajudar no gerenciamento, na formação do posto, enfim. Como é que eu vou atender essas vítimas? E aí, o socorrista chega no cenário e quem que ele vai atender primeiro? Então, para a equipe de resgate e para a equipe de saúde, existem métodos de triagem de vítimas. Um deles, o mais difundido, é o método START, que eu posso usar tanto no ambiente intra-hospitalar quanto no extra-hospitalar para resgate e atendimento. Rapidinho, porque eu vou falar num próximo vídeo com vocês, explicar direitinho como o método START funciona, eu vou classificar por cores essas vítimas. Então, digamos que eu estou num cenário que eu tenho 200, 300 vítimas. A conversa verbal fica um pouco prejudicada. Eu vou ter que já facilitar o atendimento do socorrista, o pessoal do transporte e os próximos médicos ou equipe de saúde que chegar para atender. Então, eu vou classificar em cores. Eu posso ter o paciente preto ou cinza em alguns lugares, mas é o paciente que já está em óbito ou inviável, perda de massa encefálica, ou seja, não vai dar tempo de chegar para um socorro definitivo. Vermelho é a prioridade no resgate e no atendimento, lembrando que resgate é retirada das vítimas de um local do qual ela não consiga sair sozinha. Amarelo é uma vítima grave, mas ela consegue esperar atendimento. E o verde é aquele paciente que consegue andar. E geralmente o verde é o que mais vai dar um trabalho no cenário, né? Mas ele em outros momentos pode contribuir. Enfim, classifiquei as vítimas por cor. O socorrista classificou, lembrando que é um método contínuo, então eu avalio uma vez, passo reavaliando de novo, porque pode ter uma deteriorização clínica daquele quadro do paciente. Se eu tenho muitas vítimas num cenário com muitos atendentes, eu posso usar faixas ou cartões coloridos para já deixar essas vítimas separadas e facilitar o transporte. Uma vez que essa vítima é removida e ela chega ou no posto médico avançado ou no hospital de campanha, lá também eu vou ter uma área delimitada por cor. Pode ser uma lona, às vezes já é um local já previamente preparado, então está pintado o chão com aquela cor. Resgatei vermelha, é a minha prioridade. Levei para aquela área vermelha. Essa vítima é a prioridade também na remoção até o hospital e atendimento. Atendemos as vítimas, já transportamos as vítimas para os locais definitivos. Cabe também ao coordenador de área a transição do momento em que acabaram as vítimas e acabaram os resgates, agora eu tenho que cuidar dos corpos, das vítimas fatais. Um dos papéis da equipe, então, é cuidar do cenário, preservar o cenário para a equipe da medicina legal que vai chegar depois. Então, eu tenho que cuidar com os objetos pessoais. Então, o socorrista deve lembrar que ele não deve retirar de perto os pertences, porque isso pode ser usado para identificação dos vivos e dos mortos. Então, por exemplo, é uma coisa que acontece aqui também na urgência frequentemente. O paciente tem uma fratura no braço, uma fratura no membro, uma lesão. Eu sei que aquilo vai inchar um anel, por exemplo, uma aliança.
Se eu mantiver aquilo no dedo do paciente, ele pode inchar demais, estrangular, aí eu tenho que amputar, enfim. São objetos que interferem no trabalho, interferem no atendimento, na saúde do doente, que eu preciso remover, mas eu vou manter próximo ao doente, vou manter nos pertences. Isso é mais importante ainda quando a gente está falando de identificação de corpos. Porque uma coisa é fazer o atendimento com 50 pessoas, outra coisa foi o desafio, por exemplo, que o Haiti enfrentou com mais de 150 mil mortos. Então, uma situação como essa, em que a gente precisa de ajuda externa, qualquer item, qualquer objeto vai servir, vai ajudar o trabalho da medicina legal. No evento lá, no episódio que aconteceu em Santa Maria, na Boate Kiss, houve necessidade de empréstimo de câmaras frias e de profissionais de medicina legal para ajudar a identificação dos corpos. Então veja, passada a fase de socorro aos vivos, enfrenta um outro desafio, que é lidar com os corpos, o manejo dessas pessoas que ficarão ali. E eu quero fazer um alerta aqui aos profissionais de saúde, socorristas principalmente. Alguns trabalhos já mostraram que é possível encontrar vírus viável do HIV em pontas de ossos e fluidos até 6 dias pós-mortem. Se esse corpo tiver a 2 graus, foi encontrado vírus viável até 16 dias após a morte. Então é muito importante ao socorrista o cuidado no uso de EPIs, passada a fase quente ali do socorro, em que tem muita emoção envolvida e a gente já está lidando com os corpos, há o risco também de contágio. E eu não me refiro a uma situação em que é um melhor que o outro, mas é que um socorrista, quando atingido, ele deixa de socorrer, de atender a milhares de pessoas. Então é uma questão tática, uma questão operacional, o cuidado desses guerreiros. Bom, gente, então esse foi mais um Medicina e Caos. Eu sou a Aline Ribeiro. Se inscreva no canal, dê o seu like, aperte o sininho para as notificações. No próximo vídeo a gente vai explicar um pouco mais sobre o método START. Então vejo vocês lá.